Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da Sua palavra. E nessa semana, que é a Semana da Pátria, eu queria conversar com vocês sobre o nosso papel diante da nossa nação. Tem um texto da palavra que está lá em 2 Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 11, que diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos meus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Nós vemos aqui uma passagem em que Salomão, que é filho de Davi, realiza o desejo do coração do pai dele, Davi, e constrói um templo e dedica ao Senhor. Mesmo quando Deus havia dito a Davi que ele não habitava em templos feitos por mãos humanas. Mesmo assim, o Senhor permitiu que Davi realizasse o desejo do coração dele através da vida de Salomão, na construção desse templo. Então Salomão consagra esse templo ao Senhor. Ele faz uma oração e essa oração é ouvida nos céus. E o Senhor se agrada então daquele lugar e diz que as orações feitas naquele lugar serão ouvidas. Deus está falando com o seu povo. Deus está falando com nós que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nós que temos Deus como nosso Pai. Deus está falando para o povo de propriedade exclusiva dele, nós, seus filhos e filhas, discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Deus está falando com o seu povo. Deus está falando conosco nesta semana e está dizendo para nós: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Nós, povo de Deus, precisamos nos colocar na presença do Senhor, não só nessa semana, não só nesse mês, mas durante todos os dias das nossas vidas e orar a favor da nossa nação. Mas, sobretudo, precisamos colocar o nosso coração, nós que somos chamados de filhos de Deus, nós que nos somos chamados pelo nome do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, nós, povo de Deus, precisamos orar, buscar, nos humilhar e nos converter dos nossos maus caminhos. Então a nossa oração subirá ao coração do Pai. O Pai virá, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Queremos uma terra curada, queremos uma nação sarada? Então vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor. Nessa semana a palavra é de desafio, a palavra é de compromisso, é de responsabilidade. Nós que deixamos ser chamados pelo nome do Senhor, porque somos reconhecidos como seus filhos e filhas, devemos nos humilhar na presença dele e pedir perdão. Pedir perdão pela omissão, pedir perdão pela falta de empatia, de compaixão, de misericórdia, pedir perdão pela injustiça, pedir perdão pela maldade, pedir perdão pela corrupção. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Quando nós vemos tudo isso acontecer e não fazemos nada, ou quando nós nos deixamos ser levados de alguma forma por estas coisas e nós fazemos estas coisas, quando agimos com injustiça, quando agimos
com maldade. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Nós precisamos pedir perdão como povo de Deus. Precisamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor, porque Ele, além de ser poderoso, também é misericordioso. Ele é fiel, justo e bom, e nós precisamos nos aproximar desse Deus com o coração quebrantado, a fim de vermos a nossa nação sarada. Eu queria te convidar a orar comigo nessa hora, a colocar o teu coração na presença do Senhor. Talvez você esteja dizendo assim: mas eu não faço nada de errado. Mas será que fazemos alguma coisa certa? Será que estamos indo em direção ao necessitado? Será que estamos sendo justos no nosso trabalho? Será que estamos fazendo direito aquilo que foi confiado para nós? Será que agimos com ética, com igualdade? Será que nós amamos o próximo como a nós mesmos? Estendemos a mão àquele que precisa? Damos pão para quem tem fome? Falamos do amor de Jesus para quem precisa da sua graça? Como nós temos agido? Nós precisamos pedir perdão. É muito fácil nesse tempo que nós estamos vivendo, especialmente por causa das eleições, que nos leva a apontar o dedo para o outro e a acusar os seus defeitos. Nós olhamos para o outro e apontamos e dizemos tudo aquilo que eles estão fazendo de errado. Mas e nós? Nós que somos povo de Deus, devemos saber aquilo que é certo, porque a palavra de Deus nos diz, e devemos agir de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, para praticar a justiça, a ética, a verdade. Precisamos ter paz com todos, naquilo que nos couber. Precisamos fazer a vontade de Deus e manifestar o seu reino, para que muitos sejam curados, libertos, salvos e restaurados, e o reino do Senhor seja estabelecido. Vamos orar? Pai, nós nos aproximamos diante do Senhor para dizer que nós pedimos perdão pela nossa omissão, quando nós vemos a necessidade e não nos lançamos a favor de resolvê-la. Nós olhamos a necessidade e não fazemos nada com ela. Queremos te pedir perdão quando devemos manifestar a justiça e a verdade e nós somos levados pelo engano e pela mentira. Nós queremos te pedir perdão, Senhor Deus, pelos atos de injustiça, pela falta de amor, pela falta de misericórdia. Pedimos perdão ao Senhor como igreja, como povo de Deus, como filhos e filhas do Senhor, como quem leva o teu nome sobre nós. Pedimos perdão ao Senhor, em nome de Jesus, e pedimos que então o Senhor nos perdoe e sare essa nação, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nós nos vemos semana que vem, para mais uma vez sentados à mesa com Jesus, nos alimentarmos da sua palavra. Deus te abençoe. Tchau.